Bom dia. Bom dia, meninas. Bom dia, meninas. Se vocês estiverem me ouvindo bem, sinalizem para mim com certinho aí um ok que estão me ouvindo. Bom dia, Paula. Bom dia, Cris. Bora rezar, meu povo. Bom dia, tia Maria. Bom dia, Dayana. Vamos começar o nosso dia com oração. Estão ouvindo, Daya? Perfeito. Então a gente vai começar a rezar, porque eu já entrei, né, um minutinho aqui atrasada e cada minuto conta. A gente já vai começar a rezar, lembrando, né, do nosso chamado, que tudo aquilo que Deus nos falou ontem sobre sermos sentinelas, né? Isso tem que estar sempre muito presente pra gente daqui pra frente, né? Mesmo aquelas que já haviam escutado ontem, eu recebi tanto retorno de vocês, né? Tantas de vocês me mandaram alguma partilha no direct, né? No meu WhatsApp, conversaram comigo. O quanto foi importante a live de ontem pra gente, né? E isso a gente tem que carregar com a gente. Essa revelação de Abacuque 2, né? De ser uma sentinela, de ser um vigia sobre o nosso território espiritual. Isso tem que estar presente na nossa vida diariamente, né? Claro, né? Como tudo na vida, tem momentos que a gente vai estar mais firme, que a gente vai pegar mais firme, que a gente vai dar mais conta. Tem outros que a gente vai dar aquela esquecida, mas o Espírito Santo vai poder nos lembrar se a gente decidir ficar, né? Vou ficar de sentinela. Como a gente tomou decisão, a gente na nossa liberdade tomou decisão, o Espírito Santo vai poder nos lembrar quando a gente quer. E se a gente decidir não ficar, daí a gente não ficou mesmo. Daí depois a gente presta contas a Deus, né? Porque de tudo nós prestaremos contas, né, gurias? A gente tem que lembrar sempre da parábola dos talentos, né? Aquele senhor lá chegou e disse, ó, vou viajar, toma aqui tu 5 talentos, toma aqui tu 10, toma aqui tu 1. Na volta a gente conversa, né? E aí, tá de brincadeira que já começou a travar, né? E aí, depois aquele senhor voltou, né? E o que tinha 10 disse, ó, tá aqui. Trabalhei, aqui, ó, que eu fiz render mais 10, toma aqui 20. O outro que tinha 5, ó, tu me deu 5, tô te devolvendo 10. E o que tinha 1 só disse o quê? Pois é. Eu sei que tu é severo, né? Que tu planta onde tu não... Tu colhe onde tu quer colher, onde tu não plantou. Então eu tive medo, eu escondi o talento, eu enterrei ele para te devolver. E aí o que aquele senhor falou? Servo mau, preguiçoso, infiel. Tu já sabia que eu ia pedir de volta, que eu ia pedir mais. Por que tu não fez a tua parte? Por que tu não fez render aquilo que eu te confiei? Todas nós prestaremos contas ao Senhor. E isso, na verdade, gurias, é só o que importa. É que um dia estaremos diante do trono de Deus, nuas, sem desculpas. Sem desculpas. Sem dizer, ah, mas é que o meu marido, ah, mas é que a minha história, ah, mas é que quando eu era criança, ah, mas é que o meu pai, ah, mas é que minha mãe, ah, mas que não sei o quê. Aqui não, ninguém me ajudou. Não tem essa. É nós e Deus. E o Senhor nos dá, sim, talentos preciosos, dons, nos capacita para a gente estar na nossa função, no nosso lugar de vigia, de sentinela. É ali onde Deus nos quer. Então, a decisão é de vou ficar. Ou se a decisão é de não vou ficar, das duas maneiras, seja como for. Um dia estaremos diante de Deus prestando contas. E a gente precisa sim lembrar disso, que a gente vai prestar contas ao Senhor, que o Senhor nos confiou sim almas dos nossos, o nosso território espiritual que eu falei ontem, né? E é isso aí, para começar, a gente nem começou e já começou, né? É só para dar uma lembradinha de ontem, né? Vamos rezar então? Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, muito obrigado pelo dom da nossa vida, Senhor. Obrigado porque nós estamos vivas, Senhor. Obrigada por mais um dia para trabalhar, para amar, para servir, Senhor, para rezar. Obrigada, Senhor, porque Tu nos chamaste a sermos sentinelas, Senhor, a sermos vigias. Obrigada por todos os talentos, Senhor, todos os dons, os talentos, o chamado, Senhor, a autoridade, o dom da oração, todas as revelações que Tu tem confiado a cada uma de nós. Obrigada, Senhor,
Nós somos gratas por isso, Senhor. Nós somos gratas porque sabemos que no quarto de oração, Senhor, nós podemos, na Tua presença, derramar e abrir a nossa alma, o nosso coração, Senhor, e Tu nos acolhe. É Tu mesmo, Senhor, que enfrenta os nossos inimigos. É Tu, Senhor, que coloca os nossos inimigos em fuga. É Tu que derrota os nossos inimigos, Senhor. Grandioso é Teu nome, Senhor. Grandioso é o Teu poder, Senhor. Nós somos gratas, nós Te louvamos e bendizemos, Senhor, por todo o Teu amor, pela Tua graça, Tua misericórdia na nossa vida. Nós queremos clamar, Senhor, o Teu preciosíssimo sangue sobre nós. Derrama sobre nós Teu sangue, Senhor, nos trazendo a graça, Senhor, da proteção espiritual, da proteção física. Colocamos a nossa casa, Senhor, debaixo do Teu sangue, nosso ambiente de trabalho, todos os meios de transporte que nós usamos, que os nossos familiares usam, Senhor, todas as estradas e ruas que vamos andar no dia de hoje, colocamos debaixo do Teu sangue cada um dos nossos familiares, cada uma das pessoas que convivem conosco, todas as situações de enfermidade, Senhor, de necessidade extrema, Senhor. Nós colocamos agora debaixo do Teu preciosíssimo sangue, pedimos a salvação, Senhor, a proteção e tudo isso. Clamamos também, Senhor, que o Teu Espírito Santo venha em nosso auxílio, venha em nosso socorro. Que o Teu Espírito Santo nos revele, Senhor, nos revele hoje aquilo que nós precisamos, aquilo que Tu tens para nós, Senhor, aquilo que Tu tens para nossa família. Que o Teu Espírito Santo vá retirando de nós toda a resistência à Tua palavra, Senhor, toda a resistência mental, toda a resistência afetiva. Senhor, que o Teu Espírito Santo vá purificando a nossa escuta, Senhor, que nós consigamos ouvir a Tua voz, nos dá essa graça de ouvir a Tua voz, Senhor, de compreender a Tua palavra. Nos coloca também no coração, Senhor, o desejo de cumprir a Tua palavra. Vai tirando de nós, Senhor, toda a fraqueza, toda essa debilidade espiritual, toda essa fraqueza, esse sono, Senhor, essa apatia espiritual. Vem em nosso socorro, Senhor, vem em nosso auxílio com o Teu Espírito Santo. Vai nos fortalecendo, restaurando a nossa fé. Vem em nosso socorro, Espírito Santo, vem em nosso socorro. Vem em auxílio da nossa mente, aquilo que temos vivido de tentações. Vem nos trazer a verdade, Espírito Santo, nos revelar a verdade. Pedimos, Espírito Santo, também que Tu venhas sobre todos os nossos. Colocamos aqui diante de Ti, Espírito Santo, os nossos familiares, as nossas intenções, as pessoas que nós temos orado. Vem, Espírito Santo, sobre todos estes. Tudo aquilo que nós precisamos hoje da intervenção do céu, nós vamos apresentar agora ao Senhor. Vai colocando as Tuas intenções, as situações que você precisa hoje de um milagre, as pessoas que você tem rezado, quem sabe seu casamento, a vida dos seus filhos, os seus impossíveis. Apresenta tudo ao Senhor agora. Senhor, nós colocamos tudo diante de Ti e com confiança, Senhor, com confiança filial, nós Te pedimos, abençoa, Senhor, todas essas situações, todas essas pessoas, tudo aquilo que nós necessitamos, Senhor, tudo que estes que nós apresentamos necessitam. Todas as graças, os milagres, Senhor, vai abrindo, Senhor, do céu, as portas do céu e derramando bênçãos sobre nós nessa hora. Vai alcançando as pessoas, Senhor, que necessitam de cura física, de cura interior. As pessoas acamadas, Senhor, e seus cuidadores, vai derramando, Senhor, agora a Tua graça. Derrama a Tua graça, Senhor, sobre as pessoas que estão sofrendo com depressão, com ansiedade. Vem em socorro, Senhor, nós Te pedimos, vem em socorro dos familiares dessas pessoas. Todos aqueles, Senhor, com doenças psíquicas, as suas famílias, Senhor, esse peso que é. Nós clamamos agora, Senhor, vem aliviar os fardos, vem carregar juntos, Senhor, vem trazer a cura, a libertação. Vai nas raízes desses problemas e doenças, nós Te pedimos, Senhor, trazendo a cura, trazendo a libertação, a cura interior, a cura física. Te apresentamos, Senhor, todas as necessidades, Senhor, de cada um. O que cada uma está apresentando agora, nós juntas queremos descer na Tua presença, Senhor. Nós queremos descer diante de Ti, Senhor, aquelas pessoas duras, resistentes à Tua palavra, Senhor.
as pessoas presas nos vícios, Senhor, aqueles que não te conhecem, não te aceitam, aqueles que até te conhecem, aqueles que até te aceitam, Senhor, por um pouquinho, por um pedacinho, mas não conseguem te seguir, Senhor. Nós colocamos todos diante de Ti. Clamamos, Senhor, o milagre da libertação dos vícios, o milagre da libertação da mente, Senhor, o milagre da conversão do coração, da aceitação da Tua palavra, o milagre da cura interior, Senhor, da cura dos traumas, das dores paralisantes. Colocamos diante de Ti, Senhor, pessoas que sofreram acidentes, pessoas que perderam pessoas amadas, Senhor, e todas essas dores e esses traumas, todas as consequências desses traumas que até hoje têm refletido, Senhor, nessas vidas, nessas histórias. Nós clamamos, Senhor, a graça da cura interior, a graça de uma vida nova. Colocamos diante de Ti, Senhor, todas as mulheres, Senhor, que desejam engravidar, os casais que desejam engravidar, Senhor, e não conseguem. Te pedimos, Senhor, a graça da maternidade, da paternidade para essas famílias, a graça de gerar filhos. Abençoa, Senhor. Nós descemos agora essas mulheres, estes homens, esses casais diante de Ti e te pedimos, abençoa, Senhor. Abençoa, Senhor, dá a graça, concede a graça, Senhor, de gestar, Senhor, de gerar vida, de colocar no mundo, Senhor, filhos, de criá-los a Ti, para Ti, Senhor, para a honra e glória do Teu nome. Pedimos, Senhor, por todos os casamentos em crise, colocamos, descemos diante de Ti agora, Senhor, todos os casamentos em crise, Senhor, todos eles, todos aqueles, Senhor, que até os maridos já estão fora de casa, já foram embora, Senhor, nós te pedimos por esses casamentos, nós descemos estes casamentos impossíveis diante de Ti, Senhor. Toda essa história, Senhor, todo casamento que há anos não anda bem, Senhor. Todas as dificuldades conjugais, Senhor, nós colocamos agora diante de Ti, Senhor, toda dificuldade de relacionamento, toda dificuldade, Senhor, de conversar, de ter diálogo, Senhor, toda briga, discórdia, Senhor, as palavras de humilhação, os xingamentos, Senhor, o amor que já foi embora, tudo que já foi entrando, Senhor, de briga, de desrespeito, Senhor, todo casamento que o amor e a admiração, Senhor, foi embora e deu lugar ao desrespeito, aos xingamentos, às brigas, às discórdias, tudo isso nós colocamos diante de Ti, nós descemos esses matrimônios diante de Ti. Aqueles casais, Senhor, que não se olham, não se beijam, não se tocam, não tem mais intimidade sexual. Toda dificuldade, Senhor, de intimidade sexual, nós descemos agora diante de Ti, Senhor. Nós clamamos, Senhor, que essa parte tão importante dos matrimônios seja tocada por Ti agora, Senhor. Toda sexualidade, Senhor, todo vício de pornografia, Senhor, e as consequências desses vícios, Senhor, na vida das pessoas que nós Te entregamos. Nós entregamos aqui, Senhor. Nós descemos diante de Ti, Senhor, aqueles que estão presos nesse vício da pornografia, Senhor, pessoas há anos presas, Senhor, nesse vício. Nós clamamos, liberta-os, Senhor, todo casamento que já foi estragado, todo casamento, Senhor, todo leito conjugal que já foi manchado, Senhor, da sujeira da pornografia, do adultério, Senhor, das perversões sexuais, nós clamamos, Senhor, nós descemos estes matrimônios, nós descemos essas pessoas diante de Ti, te pedimos, opera um milagre, Senhor, nós te pedimos crendo, Senhor, com fé que Tu podes, Senhor, Tu podes tudo, Tu podes refazer, Tu podes reconstruir, Senhor, Tu chama a existência, Senhor, aquilo que estava no nada, Senhor, Tu és todo poderoso. A Tua palavra sustenta todo o universo, o poder da Tua palavra. Libera, Senhor, uma palavra de cura e de libertação para a nossa sexualidade. Todas aquelas mulheres que não sentem prazer sexual, aquelas que não conseguem mais ter intimidade com o marido, que têm nojo, que não querem, que sentem asco, que fogem da relação com o marido. Todos os maridos que fogem das esposas, tudo aquilo que tem se colocado, Senhor, entre um marido e mulher, impedindo, Senhor, que eles vivam a plenitude da sexualidade dentro do matrimônio, nós clamamos, Senhor, cura e liberta, Senhor.
que nós possamos viver a nossa sexualidade de maneira sadia, saudável e prazerosa, Senhor, dentro do nosso matrimônio. Liberta, Senhor, de toda a opressão dentro das casas, dentro dos lares, Senhor, toda a discórdia entre pais e filhos, entre filhos e enteados, Senhor, que não se sentem amados, que não se sentem acolhidos. Nós clamamos agora, Senhor, vem em socorro das nossas famílias. Nós descemos as nossas famílias diante de Ti, Senhor, e Te pedimos os milagres, Senhor, que nossas crianças, nossos adolescentes, nossos jovens precisam, Senhor. Nós descemos diante de Ti a nossa família e Te pedimos, Senhor, cura a nossa família, liberta a nossa família, restaura a nossa família, Senhor. Vem em socorro, Senhor, vem em socorro, Senhor. Vem em auxílio, Senhor, de todos aqueles que necessitam agora da libertação e da cura. Tudo aquilo que cada um está pedindo, Senhor, as necessidades mais íntimas, Senhor. A nossa necessidade, nós, mulheres, de conversão, Senhor, de sermos guiadas pelo Teu Espírito Santo. Nós descemos diante de Ti o nosso temperamento, Senhor. A limitação do nosso temperamento, a limitação, Senhor, do nosso caráter, as nossas falhas de caráter, Senhor, as nossas dificuldades, Jesus, os nossos lábios, a dureza do nosso coração, as fragilidades, Senhor, do nosso temperamento, do nosso comportamento, da nossa alma, nós colocamos agora diante de Ti, Senhor, e Te pedimos cura, libertação, venha em nosso socorro, Senhor. Nós descemos diante de Ti, Senhor, as nossas dificuldades, as nossas paralisias mais íntimas, Senhor. Aquelas que nós não enxergamos, Senhor. Aquelas que nós não vemos, Senhor. Aquelas que nós não temos nem vontade de mudar, Senhor. Aquilo que nós já está tão distorcido que a gente pensa que é qualidade, Senhor. Que a gente não vê que é defeito. Nós descemos diante de Ti a nossa cegueira, Senhor, a nossa dureza de coração. As tentações que temos vivido, Senhor, nós descemos diante de Ti nessa manhã e Te pedimos, Senhor, cura nossas paralisias interiores. Nos traz revelação, Senhor. Nos traz força para mudar no nosso comportamento. Nós descemos diante de Ti, Senhor, as nossas finanças, os negócios das nossas famílias, Senhor. O nosso trabalho, o ambiente de trabalho, Senhor. Negociações, clientes, Senhor. O trabalho dos maridos, o trabalho dos filhos. A falta de trabalho, Senhor, a falta de dinheiro, a indignidade, Senhor, a humilhação nessa área, toda a dificuldade, Senhor, de viver uma vida digna, de pagar as contas, nós descemos diante de Ti, Senhor. O cansaço, Senhor, o cansaço de rezar por isso e não ver efeito. Senhor, nós descemos diante de Ti, Senhor, e Te pedimos, por favor, Jesus, abençoa as nossas finanças, traz libertação, abre os nossos olhos para aquilo que nós precisamos mudar nessa área, Senhor. Nos mostra os passos a tomar, Senhor, as atitudes que nós temos que tomar. Nos guia, Senhor, para uma nova vivência, Senhor, nas nossas finanças. Nos aponta caminhos, Senhor, para sair de onde nós estamos, atolados em dívidas, em dificuldades, Senhor. Nós descemos diante de Ti, Senhor, todas as pessoas que precisam hoje pagar contas, que precisam pagar aluguel, que precisam achar um lugar novo para morar, Senhor. As pessoas que estão à beira de perder o carro, Senhor, de perder a casa, de perder os negócios, as falências. Nós descemos tudo diante de Ti, Senhor. As contas que precisam ser honradas, os cheques que precisam ser honrados, os boletos que precisam ser honrados, nós descemos tudo diante de Ti, Senhor. E pedimos a Tua graça, a Tua bênção, Senhor. Toda dificuldade, toda cegueira, todo caminho fechado, Senhor, nessa área dos negócios, das finanças. Nós Te pedimos, Senhor, a Tua graça. Abre portas, Senhor. Nós queremos andar contigo nessa área, Senhor. Abre portas, Senhor. Nos ajuda, nos presta auxílio, Senhor. Santifica também isso na nossa vida. Nós colocamos tudo e todos, Senhor, diante de Ti. Colocamos, Senhor, cada uma de nós, Senhor, e nossas intenções, Senhor, tudo que nós temos no coração, na mente, a nossa agitação interior, Senhor, diante de tanta coisa.
nós descemos diante de Ti. Descemos a humanidade diante de Ti, Senhor, as guerras, Senhor. Tudo que a humanidade está passando neste momento, Senhor. Todas as dificuldades, Senhor. Todo o Teu povo que sofre, nós descemos diante de Ti, Senhor, e Te pedimos a Tua bênção, Senhor. E nós já queremos Te agradecer porque sabemos que Tu escuta a nossa oração, Senhor. Que Tu acolhe as nossas lágrimas, Senhor. Tu olha para nós, Tu tem compaixão do Teu povo. Obrigada, Senhor Jesus. Muito obrigada, Senhor. Amém. Amém, meninas? Vamos ler um pouquinho a palavra de Deus? A palavra de Deus que a gente vai meditar hoje está em João 6. João capítulo 6. Vou te dar uma dica. Se durante a oração que a gente fez agora, você sentiu alguma coisa que Deus falou assim, alguma coisa que eu estava rezando, tocou mais profundamente o teu coração, anota no teu caderno de oração, se você está trazendo seu caderno de oração para a live, né? Faz uma pequena anotação, porque muitas vezes, quando a gente está rezando assim, em voz alta, o Espírito Santo, que ora em nós, né? Que vem em auxílio da nossa dificuldade, a palavra de Deus diz que a gente às vezes não sabe orar como convém, a gente não sabe o que pedir, a gente não sabe como rezar. E o Espírito Santo, ele vem em auxílio, porque ele sabe o que a gente precisa. E aí a gente começa a rezar, e a gente vai, vocês viram que a gente foi rezando, né? Eu não preparei nada, eu não preparei uma lista. A gente vai rezando e o Espírito Santo vai nos conduzindo pelo que nós temos que rezar. Por isso que eu acho tão importante quando a gente está começando a rezar, que a gente reze às vezes em voz alta, que a gente faça momentos de oração em voz alta. Porque daí a gente vai escutando aquilo que a gente está pedindo. E às vezes a gente escuta e pensa, nossa, isso aqui tocou meu coração. Aquilo ali é o Espírito Santo mesmo falando conosco, né? Aqui, por exemplo, na live, que eu apresentei várias situações, né? Nem tudo de repente se aplicava à sua vida, você está rezando junto, porque nós somos os 4 que subiram em cima do telhado e descemos diante do Senhor, o paralítico, né? Mas se alguma coisa falou mais contigo no teu coração, anota aquilo ali. Foi uma área que Deus agiu na tua vida, foi uma área que Deus às vezes quer ainda agir mais. Meninas, se voltou para vocês, me deem um certinho aí. Para mim travou bastante. Vamos ver se vai voltar para vocês. Deus tenha misericórdia de nós, que o sangue de Jesus cubra essa nossa conexão, sustente a nossa live. Voltou? Beleza, então bora. Beleza. Depois disso, atravessou Jesus o lago da Galiléia, que é o de Tiberíades. Seguia-o uma grande multidão, porque via os milagres que fazia em benefício dos enfermos. Jesus subiu a um monte e ali se assentou com seus discípulos. Aproximava-se a Páscoa, a festa dos judeus. Jesus levantou os olhos sobre aquela grande multidão que vinha ter com ele e disse a Filipe: onde compraremos pão para que todos esses tenham o que comer? Falava assim para o experimentar, pois bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 denários de pão não lhes bastam para que cada um receba um pedaço? Um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas que é isso para tanta gente? Disse Jesus: fazei-os assentar. Ora, havia naquele lugar muita relva. Sentaram-se aqueles homens em número de uns 5.000. Jesus tomou os pães e rendeu graças. Em seguida, distribuiu às pessoas que estavam sentadas e, igualmente, dos peixes lhes deu quanto queriam. Estando eles saciados, disse aos discípulos: recolheis os pedaços que sobraram para que nada se perca. Eles recolheram e dos pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram encheram 12 cestos. À vista desse milagre de Jesus, aquela gente dizia: este é verdadeiramente o profeta que há de vir ao mundo. Jesus, percebendo que queriam arrebatá-lo, fazê-lo rei, tornou-se a retirar-se sozinho para o monte. Olha só, a gente super conhece essa palavra, né? Da multiplicação dos pães. A gente sabe que tinham lá 5.000 homens, né?
que sentaram, estavam com fome, não tinham o que comer, só tinha 5 pães e 2 peixinhos, né, lá daquele menino. E o Senhor, rendendo graças e abençoando, fez com que não só o povo comesse o quanto queria e ficasse saciado, como que também sobrasse, né? Porque o milagre de Deus na nossa vida, ele transborda. Quando Deus age na nossa vida, ele não faz pouquinho não, gente. Ele faz para sobrar, ele faz pra gente olhar e dizer, nossa, foi Deus que fez isso. Esse aqui é verdadeiramente o Filho de Deus. A gente tem certeza que foi Deus que fez na nossa vida. Mas eu tava olhando isso, eu tava olhando essa palavra e tava pensando uma coisa. Porque Jesus usa disso, de toda essa circunstância, não só para alimentar o povo, mas para formar os seus discípulos, né? Quando ele dá aquela tentadinha ali, né, no começo, chega para Filipe e pergunta, onde compraremos pão para toda essa gente? Diz aqui o evangelho que ele já sabia o que ele ia fazer, mas ele estava o quê? Ele estava formando os discípulos. Por quê? Porque os discípulos iam ter que levar adiante depois o evangelho, a palavra, ele precisava formar aqueles homens, né? E aqui Filipe diz assim, olha Jesus, 200 denários de pão não lhes basta, né? Nem que a gente tivesse todo esse dinheiro não ia bastar, não ia dar conta. Depois Tiago diz o quê? André diz assim, tem aqui um menino que tem 5 pães de cevada, 2 peixes, mas também o que é isso para tanta gente, né? Eles olham para a realidade, né? E diante daquela realidade, eles não veem solução, não como eles não têm como trazer solução, né? Mas Jesus ensina que diante das nossas misérias, diante da nossa pequenez, ou ainda, gente, diante do pouco que a gente tem, quando a gente dá para o Senhor, quando a gente rende graças por aquilo a Deus, Deus pode Ele mesmo fazer render. Deus pode Ele mesmo fazer um milagre. Da nossa realidade de não tem o suficiente, de estar faltando, de não tem como, de não tem como eu dar conta disso. Quando nós oferecemos a nossa pequenez ao Senhor com confiança e rendemos graças, porque o Senhor faz o quê? O Senhor rende graças por aquilo que se tem, pela realidade que se tem. Qual era a realidade do que eles tinham? 5 pães de cevada e 2 peixes. Isso é o que eles tinham. Os discípulos olhavam e diziam, não basta, não é suficiente. É insuficiente, não tem como. Disso aqui, alimentar 5.000. E pela realidade, a gente sabe que eles estavam certos, inclusive, não tem como. Porém, quando Jesus está na nossa vida, aquilo que era impossível aos homens, torna-se possível pela graça de Deus. Então eu quero te fazer a seguinte pergunta. Na tua vida, na minha vida, hoje, e pensando nessa posição de sentinela, pensando nesse lugar de que você é escolhida de Deus para alimentar a sua casa, com fé, com esperança, com oração, com um posicionamento de oração em favor da sua família. É você que vai prover espiritualmente a sua família. Já falei isso várias vezes. Muitas de vocês são a única na casa ou na família que busca Jesus. E quem sabe a sua família está passando uma fome espiritual danada. Tem um monte de situação que precisa da intervenção de Deus. E você olha para você e você vê que você é insuficiente. Agora, com Jesus, Jesus pode, diante da tua realidade, diante da tua insuficiência, diante da tua multidão de povo, da tua pequenez e escassez de comida, de dons, de talentos, de possibilidade de mudança. Você olha para aquilo e diz, não tem como fazer diferente. Quais são as situações que você tem vivido assim, minha irmã? Eu quero te dizer, com Jesus, rendendo graças, é possível que seja multiplicada a graça de Deus a ponto de transbordar e a ponto de sobrar. De você olhar para a sua história e dizer, nossa, olha a obra que Deus fez. Não sem luta, não sem passar por uns apertos, mas sim render graças por grandes milagres que Deus faz na nossa história. E sabe, os milagres, eles são construídos na nossa vida. As grandes intervenções divinas, elas são construídas na nossa vida. A maior parte das intervenções, mudanças, milagres que eu vivo hoje, ou que eu já alcancei, eu levei anos de quarto de oração para alcançar.
foram sendo construídas. Deus vai nos forjando, vai forjando o nosso caráter, vai ali eliminando as maldadezinhas da nossa língua, vai nos ensinando a ser um tipo de mulher que Ele deseja que a gente seja nesse caminho do milagre. O milagre muitas vezes é um caminho. Existem milagres imediatos? É claro que sim. Mas eles são minoria na nossa história. A maior parte dos milagres é feito de forma que a gente seja forjada e formada no caminho daquele milagre. Agora, se a gente não decide ficar de sentinela, se a gente não decide entregar para Deus a nossa insuficiência, não sair dali, porque muitas de nós abandonamos a situação. Vemos que tá difícil, pensa, olha, faz aquela oração assim, ai, tá na mão de Deus, né? E joga a responsabilidade para Deus, quando a responsabilidade era nossa. Deus, Ele quer fazer parceria conosco. Ele quer que a gente ande junto com Ele e Ele quer andar junto com a gente. Diante da insuficiência que você vive, diante daquilo que te falta, para a multidão de situações que você precisa resolver, alimentar a fé da tua casa, da tua família, as situações que você vive de falta da graça de Deus, de fome, física às vezes, muitas pessoas com dificuldade financeira e espirituais, diversas, enfermidades, doenças. Eu quero colocar aqui várias coisas, várias das nossas insuficiências. Diante de tudo isso, Jesus pode, em parceria com Jesus, e rendendo graças, o Senhor pode operar. Porque sabe, gente, nós mulheres somos especialistas em simplesmente parar na insuficiência. De parar diante da situação assim, não tá bom aqui? Tá faltando? E a gente para ali. Vamos pensar assim, quando a serpente veio tentar Eva, vamos voltar lá para Gênesis, né? No começo, no princípio de tudo. Vamos lá para o pecado original, a primeira tentação. Vamos pensar na primeira tentação. Quando a serpente vem tentar Eva, a serpente brota, faz brotar no coração de Eva uma sementinha ela planta uma sementinha de insatisfação com o que ela vive. E a gente está falando de uma mulher que vivia no paraíso, no jardim do Éden, que ficava cara a cara, face a face com Deus. Ela estava no lugar perfeito. Voltou para vocês? Ela estava no lugar perfeito. E a serpente vem e diz assim para Eva: olha, é verdade que Deus não deixa que vocês comam de nenhuma das árvores, dos frutos das árvores que tem aqui no paraíso? Ela já chega mentindo, ela já chega conversando. Tem uma verdade, a verdade é qual? Tem uma árvore, mas ela já aumenta a situação. Aí Eva diz, não, a gente só não pode comer daquela. A serpente, Eva dá conversa, né? Eva não tivesse conversado, não tinha problema. Mas como a gente é faladeira, e a gente é faladeira desde o início, o capeta puxou a conversa e Eva já saiu respondendo, né? Isso já fica uma lição, que a gente não dialoga com a serpente, a gente não conversa com a tentação vem, a gente corta, gurias, a gente foge. Inteligente é aquele que foge do pecado, que foge da serpente. E aí Eva lá, vou bater um papo aqui, tô aqui tão entediada, vou conversar aqui com a serpente, começa a conversinha, e aí a serpente diz, pois é, mas sabe o que acontece, Eva? Que assim, ó, se vocês comerem do fruto daquela árvore, vocês vão ser como Deus. Vocês vão ser como deuses. Vocês vão ter conhecimento de tudo, do bem e do mal. Olha só, Eva estava no lugar perfeito, diante de Deus, no paraíso, no jardim do Éden. Ela tinha tudo. E a serpente vem e diz para ela, não é o suficiente. Não é o suficiente. Eva ainda tem mais. Aí Eva faz o quê? Eva vai na onda, porque a gente é burra, gurias. A gente tem a mesma tendência a ficar insatisfeita com o que a gente tem, como Eva. Aí o que Eva faz? Vai lá e daí diz a palavra. Ela não ouviu. Ó, entrou aqui. Ela conversou. Aí diz que ela olha e vê que o aspecto era bom. Ela começa a analisar a situação. E aí ela dá crédito às palavras da serpente, não do Deus amoroso, poderoso, Pai, Criador, que a tinha criado. E que tinha dito, minha filha, não faz isso que senão vai prestar. Ela acredita. E ali a insatisfação que entrou,
a visão de Eva de olhar para tudo que Deus tinha concedido para ela e dizer, será que tem mais? Acho que não é o suficiente. Faz ela tomar a pior escolha que a humanidade podia ter tomado. Ela vai lá e come, ela desobedece a Deus, e aí ela pega daquilo e oferece pro marido dela, gurias, e aí ferrou. Estamos aqui, né? Estamos aqui passando trabalho, porque a gente é igualzinha a Eva. Porque a gente, olha só, capeta vai vir te dizer que a tua vida não é suficiente, que o que você tem não é bom, não vai dar conta, e ele nos tenta. Por quê? Porque ele quer te paralisar. Ele não quer que você fique no quarto de oração, ele não quer que você alimente a sua família espiritualmente, ele não quer que você lute, ele não quer perder território, ele quer te levar a tua família para o inferno, ele quer a condenação das nossas almas, é isso que ele quer, no fim das contas é isso. E ele vai usar, tá, daquilo que ele tem e vai agir naquilo que a gente é mais fraca. E uma das características femininas mais marcantes é justamente essa insatisfação com aquilo que a gente tem, desde Eva. Eva estava no paraíso e com a conversinha da serpente achou que era pouco e que podia ter uma coisinha melhor ali do lado. E a gente cai na mesma tentação. Muitas de nós somos tentadas, e até quando eu estava rezando, o Senhor me colocou algumas coisas assim, sabe, da gente não ser enganada por essas ilusões que a serpente traz pra gente, dizendo que talvez se você tivesse casado com outro você estaria melhor. Talvez se você tivesse tomado a decisão de não ter filhos, quando você teve filhos, você estaria melhor. Talvez se você tivesse continuado com aquele namorado. E aí, gurias, a gente tem uma outra coisa que a gente tem que cuidar muito, que é o nosso pensamento, a nossa imaginação. O diabo vai fazer você imaginar. Você projetar uma vida e sair da realidade que você tá. Porque a realidade que você tá, muitas vezes, é sim uma realidade de falta, insuficiente. Vamos entender uma coisa. Eva tinha tudo, ela estava no lugar perfeito. A gente vive da insuficiência de um mundo pecaminoso. É claro que faltam coisas para nós. É óbvio que faltam. Porque a gente ainda vive aqui nessa terra. Eva tinha tudo. Eva estava no paraíso, nós não estamos. É claro que existem coisas na nossa existência, da mesma forma que essa palavra aqui, que nós somos sim insuficientes. A questão é, nós temos que estar nessa realidade de insuficiência e apresentar o que temos ao Senhor e render graças pelo que temos. E é aí que vai acontecer o milagre da multiplicação da graça de Deus. Agora, o que o diabo vai fazer? Ele vai fazer você olhar para a situação que você vive e achar que é insuficiente, e achar que é ruim, e fazer gerar mais e mais e mais e mais insatisfação, te paralisar com isso, te tirar do campo de batalha da oração. E muitas vezes ele prende muitas mulheres para uma fuga da realidade. Você vai fugir da realidade de alguma maneira. Porque se a tua realidade é dolorosa, se a tua realidade tá cheia de mentira, às vezes a gente vive realmente uma situação ali de insuficiência, mas ao invés da gente posicionar da maneira certa, a gente acredita na conversa da serpente. E a serpente vai nos enterrando na desobediência e no pecado. E ela vai usar de algumas artimanhas, né? Vai usar de algumas artimanhas. A gente vai olhar para a realidade como Felipe e como André e vai dizer, olha, o que a gente tem não basta. Só que se Jesus não está presente, a gente não tem milagre. Se a gente continua ouvindo a serpente, a gente vai perder o que a gente tem, a gente vai perder a oportunidade do milagre. Aqui, nessa falta, nessa insuficiência, nessa palavra do Evangelho, a falta, a insuficiência foi oportunidade para um grande milagre. Um milagre que sobrou, que transbordou, que fez com que aquele povo olhasse e dissesse, esse aqui é o grande profeta que devia vir. Esse aqui é verdadeiramente o Filho de Deus. Então, a insuficiência que você vive hoje tem que ser oportunidade para o milagre da multiplicação. Não para você cair no pecado de insatisfação, nos enganos da serpente e vir a perder toda a graça, todo o milagre que Deus tem para você e para sua família. Olha só, na fuga da realidade, o diabo ele vai nos enrolando. Eu escrevi algumas coisas aqui, sabe? Pra gente não ser enganada por ilusões. Pra gente não cair na ilusão, na tentação e viver no mundo do si. Se eu tivesse aquilo, se eu tivesse casado, se eu não tivesse casado, se eu fosse mais magra, eu ia ser mais feliz. Se eu fosse mais jovem, se eu fosse mais velha, se eu tivesse filhos,
Se eu fosse mais bonita, se eu fosse daquele jeito, se meu marido fosse assim, se meu marido fosse como o da fulana, se o meu marido fizesse aquilo, se o meu marido fizesse aquilo outro, sabe? A gente vai entrando nesse mundo do si e vai fugindo da realidade. É só insatisfação sobre insatisfação e isso nos paralisa. E a gente começa a viver numa imaginação de uma realidade que não é a nossa. Muitas mulheres estão viciadas em ficar em rede social olhando a vida dos outros e se imaginando numa posição diferente. Como se vida de rede social fosse verdade, o que não é. E aí você fica insatisfeita, sofre, e aí a gente começa a culpar os outros da nossa infelicidade. Porque pro diabo nunca tá o suficiente também, né? Ele que é o grande insatisfeito da parada toda, ele tá sempre gerando em nós aquilo que estava no coração dele. Ele quer nos levar pro pecado dele, que foi de dizer, olha, tudo que eu tenho aqui, tudo que Deus me deu não é o suficiente, eu quero ser como Deus. Ele é o grande satisfeito e é isso que ele planta no nosso coração. Esse foi a grande tentação em cima de Eva, que foi a que ele viveu. Então a gente começa a viver uma vida que começamos a culpar os outros. Os dilemas que nós temos, os problemas que nós temos, é culpa de alguém, que não somos nós. A gente perde completamente a autorresponsabilidade. Não tem como tomar a decisão de vou ficar de sentinela e vou lutar quando você se sente uma vítima da sua própria vida, da sua própria história, das pessoas que vivem ao teu redor. A gente precisa tomar essa rédea da nossa vida e ir para o quarto de oração com o Senhor. Eu vou ficar aqui, eu vou rezar aqui. A minha condição é sim de falta, de insuficiência. Porém, Senhor, eu te apresento o que tenho e te dou graças pelo que tenho. E aí vem o milagre da multiplicação, gurias. Tem uma tentação que o diabo também vai gerando no nosso coração de questionarem o porquê que as coisas aconteceram com a gente. Tem gente que vive a vida toda, questionando por que perdi fulano, por que meu pai foi embora, por que minha mãe foi embora, por que meu casamento não deu certo, por que meu marido me traiu, por quê, porque não vive a realidade. Tá no mundo paralelo do culpar os outros, de por que eu sou vítima, de por que isso aconteceu comigo. Ou ainda, o diabo vai levando uma insatisfação tão grande que você não quer mais nem viver. Não quer mais nem viver. Você não acha mais sentido para a tua própria existência. Que você tá preso nesse tipo de ilusão, nesse tipo de mentira. Os se e os porquês nos travam, né? A Rosineide falou. E é verdade, gente. Eu até escrevi aqui o nosso inimigo, logo abaixo do que eu tava falando, eu escrevi aqui, nosso inimigo sempre quer nos paralisar. Sempre. Ele te quer fora de combate, ele te quer fora de batalha. Não tem como você decidir, vou ficar de sentinela quando você tá preso nesse monte de mentira. A sentinela, ela vê a realidade, ela tá atenta. Alguém que tá vivendo nesse mundo de ilusões e de mentiras e de insatisfação contínua, não tem como tá atento, porque você tá fora da realidade. Tem mulheres que começam, inclusive, eu até escrevi aqui, onde é que eu coloquei aqui? A fantasiar que são casadas às vezes com outros homens. Ou na hora da relação conjugal, imagina que tá fazendo com outro homem. Olha para onde que vai o negócio. Quantas vezes o diabo inclusive nos oferece como soluções situações que vão nos prender. A gente tá na insatisfação e ele te dá uma solução, porque ele sempre vai oferecer uma solução. Pra Eva ele disse, vai lá e come, tu vai ser como Deus, né? Ele sempre oferece uma solução. Quantos casamentos, quantas famílias foram destruídas pela pornografia para apimentar a relação, por exemplo. E se isso é algo que tá dentro do teu relacionamento, por favor, toma a decisão hoje, Tia. Você vai conversar com teu marido. Vai pedir perdão que teu marido tenha aceitado isso e não aceita mais isso. Pornografia, perversão. Quantos casais entram nessas de fazer grupo e sair aí trocando casais? Gente, olha as soluções que o diabo nos oferece. Quanta solução o diabo nos oferece? Quantas vezes a solução que o diabo oferece é larga este homem? Quantas vezes o que o diabo nos oferece solução é olha, não vou nem falar, vocês estão me entendendo.
Vocês estão me entendendo? São soluções muito perigosas, que vão se tornar prisões na nossa vida. Tudo isso. A gente precisa olhar para a nossa realidade, que é sim, ela é sim, de imperfeição, de insuficiência, de falta, mas diante do que nós temos oferecer ao Senhor, essa é a minha realidade. A minha realidade é qual? Qual é a tua realidade? Nisso, Senhor, eu sou infeliz nisso, está faltando aqui. Mas eu te rendo graças. Senhor, eu te rendo graças. Obrigada pelo que tenho. Senhor, eu tenho só 5 pães e 2 peixinhos. Mas eu te dou. E junto com o Senhor você vai render graças. Aquela oração que Jesus fez, rendendo graças, é a oração que Ele nos ensinou a fazer. Ele fez para dar um exemplo. Se você ainda não pegou a sacada, Ele fez para ensinar. Diante do pouco que nós temos, diante do quase nada que nós temos, muitas vezes, isso só vai ser multiplicado quando é oferecido a Deus e a gente agradece a Deus pelo que se tem. Essa é a vida que eu tenho, essa é a vida que eu vou viver. A realidade de algumas mulheres, gente, eu sempre vou defender aqui o casamento. Sempre. Você vai vir falar comigo sobre o casamento, eu vou dizer, você disse para Deus, você foi lá no altar, você casou lá diante de Deus e disse para Deus que você ia ficar com esse homem para sempre, você prometeu para esse homem, para Deus. Então, querida, esse é seu casamento. Você conheceu ele, você entendeu quem ele era antes de casar, seu casamento é válido, sacramento é válido. Você não vai ver eu dizer para você sair fora. Não vai. Agora, existem situações que casamentos acabam. Como, por exemplo, situações de abuso físico, de abuso intenso psicológico, de maridos que adoecem e adoecem as suas esposas na violência. Não é assim? Nunca eu vou dizer para uma mulher ficar dentro de um casamento que ela apanha do marido. Jamais. Ou que o marido abusa dela ou dos filhos. Nunca também eu vou dizer isso. E o casamento pode ter sido válido, pode ser, mas aí, realmente, às vezes tem que sair. E aí essa mulher? E aí essa mulher que não tem mais como? Que casou, que fez tudo direitinho. E às vezes, gente, a gente fez uma escolha lá e às vezes a gente fez essa escolha lá quando era mais nova. Quantas mulheres assim, e agora a vida tomou outros rumos. E agora não tem como. Qual é a realidade que você tá? Nessa realidade que você tá. Nessa realidade que você está. Agora, aí, na insuficiência da tua história, nas faltas da tua história, é aí que você vai apresentar para Deus o que você tem e vai render graças. Porque, minha amada, a nossa vida não é só aqui. Aliás, a vida continua e acontece para além daqui. Se a gente viver com os nossos olhos só para agora, olhando para a vida dos outros, olhando para o corpo da outra, olhando para o cabelo da outra, para o marido da outra, para o dinheiro do outro, para que os outros tenham, olhando para nós e nos sentindo um lixo, pensando que a gente não é amada, que a gente não é bonita, que a gente não é suficiente, porque os outros têm e eu não tenho, a gente nunca vai ser feliz. Aceitar a condição da minha própria história, da minha própria vida, apresentá-la ao Senhor e render graças por quem eu sou, pela história que eu tenho. Isso traz a graça de Deus e o milagre da multiplicação. Isso vai suprir as nossas faltas. E isso que traz a resolução de muitas coisas na nossa vida, de muitos problemas, de muitas dores. Muita libertação acontece quando a gente aceita a nossa história. Quando a gente olha para a nossa história e diz, pois é a história que eu tenho. Beleza, Senhor, obrigado por ela, eu quero seguir contigo, te ofereço todas as faltas que essa história me causou. Eu quero seguir contigo, Senhor, seguir sendo sentinela, seguir estando no meu lugar. Eu não quero desistir, Senhor, da minha vida. Eu não quero mais ser insatisfeita. Gente, tem muita mulher aqui com marido bom. Muita mulher com marido bom, sabe? Uns marido bonzinho. Tem marido ruim, tem muito marido ruim, mas também tem muito marido bom. Que às vezes é um pequeno ajuste, uma pequena coisinha que a gente vai fazer lá no quarto de oração, que aquilo que não tá muito bom vai. Tem muita gente com vida boa. E o capeta vai lá e te diz o quê? Não é o suficiente. Você vai continuar caindo nessa, minha linda? Você vai continuar pensando, e outras que pensam assim, eu não vou dar conta. Né? Tem aquelas que olham e dizem assim, eu não vou dar conta, Deus, eu não vou dar conta, eu não vou dar conta, eu não consigo diante das suas próprias insuficiências.
do seu caráter, do seu temperamento. Quando você olha para a sua própria história, para as tentativas que você já fez, tem muita mulher frustrada consigo mesma. Porque já tentou várias vezes e faz tudo errado. Já fez, não desiste. Olha, pega a sua insatisfação com você mesmo, apresenta o Senhor e diz: Senhor, eu sou fraca mesmo, Senhor. Eu sou fraca, eu sou indisciplinada, eu sou desordenada, Senhor, mas eu quero me dar isso aqui. Me dá a tua graça, eu te apresento quem eu sou e te rendo graças por quem eu sou, Senhor. Agora vem com a tua graça, Senhor. Vem suprir as minhas faltas. Amém, minhas lindas. Deus seja louvado por tudo aquilo que Ele falou conosco hoje. Senhor, nós te agradecemos. Nós te agradecemos, Senhor, pela vida que nós temos. Faz esse agradecimento, minha irmã. Senhor, muito obrigada pelo que eu tenho. Obrigada pelo marido que eu tenho, pelos filhos que eu tenho. Obrigada pelos filhos que me faltam. Obrigada, Senhor, pelo dinheiro que eu tenho, pela casa que eu tenho. Obrigada, Senhor, pelo dinheiro que me falta, pela casa que me falta. Obrigada, Senhor, por quem eu sou, pela história que me trouxe até aqui. Senhor, eu te rendo graças na minha história, por todos os momentos, Senhor, que me fizeram ser quem eu sou hoje. Eu te rendo graças, Senhor. Nas minhas dores, eu te rendo graças e te louvo porque Tu é maior que elas, Senhor. Tudo aquilo que formou, Senhor, forjou quem eu sou, naquilo que é qualidade, naquilo que é defeito, naquilo que me faz avançar, naquilo que me paralisa, em tudo isso, eu te rendo graças, Senhor, Tu és maior. Eu te agradeço, Senhor, pelo que eu tenho, pelo que eu sou, Senhor, derrama a graça da gratidão no meu coração. Tira toda a miopia, toda essa cegueira de insatisfação, Senhor, arranca do nosso peito, Senhor, nos ensina, Senhor, a não dar mais conversa para serpente, Senhor, a não conversar com Lúcifer, Senhor, a não conversar mais, a não dialogar, Senhor, a não cair mais nessas tentações, Senhor, que a gente saiba fugir, Senhor, da graça dessa coragem de fugir, Senhor, da tentação, da coragem de não conversar com a serpente, Senhor. Nós te pedimos essas graças, Senhor, pela intercessão da Virgem Maria. Nós pedimos essas graças, Senhor, que Tu realize em nós essa graça por meio do Teu Espírito, que o Teu Espírito Santo corra como um rio agora na nossa alma, que por onde, Senhor, a água do Teu Espírito passar, haja cura, libertação e vida, Senhor, na nossa história, no nosso coração. Muito obrigada, Jesus, mais uma vez, por tudo aquilo que Tu fez hoje na nossa história. Glória a Ti, Senhor. Bendito seja o Teu nome. Amém, meninas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! Minhas lindas, que a gente passe o dia de hoje no louvor, na ação de graça. Você vai fazer o que você for fazer. Não vão murmurar. Lembra do primeiro dia que Deus disse que carreguem a sua cruz sem murmuração? Vamos trocar dos nossos lábios, né, a murmuração da insatisfação pela alegria da ação de graças, mesmo onde está faltando. Nós vamos agradecer, tá bem? Deus abençoe. Por favor, compartilhem essa live, mandem para as amigas, mandem para as meninas que vocês têm de grupo de oração, para quem precisa ouvir essa palavra hoje. Muitas mulheres precisam sair desse lugar de tristeza, da insatisfação e avançar para uma vida plena no Espírito. Tá bom, minhas lindas? Deus abençoe e até amanhã. Amanhã é o nosso último dia de live dessa semana, às 7, tá bom? Deus abençoe.